Você já pensou porque quando a gente coloca uma imagem na frente do espelho, ela acaba ficando invertida? Vamos responder essa pergunta aí depois da vinheta. Fala, pessoas! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Hoje eu quero falar com vocês de uma pergunta que me fizeram lá no Twitter que eu achei bem interessante. Antes de começar falando isso, se você tem perguntas, me manda lá no Twitter. Algumas delas podem me dar ideias de vídeo aqui pro canal. Então fica sem medo de perguntar, só entrar lá e me manda qualquer pergunta que vocês quiserem. Mas como eu falava, eu recebi essa pergunta aqui que é bem interessante. Por que os espelhos invertem a imagem horizontalmente, mas não verticalmente? Isso é bem interessante explicar pra vocês isso aqui. Então vamos começar. O que seria inverter horizontalmente ou verticalmente? Vamos primeiro colocar 4 objetos aqui em torno de mim. Um aqui, um aqui, um aqui e um aqui. O que seria inverter horizontalmente? Inverter o objeto horizontalmente significa que o objeto que está na direita agora vai ficar na esquerda. Isso é o que acontece quando se inverte a imagem horizontalmente. Da mesma maneira, se eu pegasse e invertesse essa imagem verticalmente, a imagem que estava em cima ia ficar agora embaixo. Vamos então memorizar isso. Se eu fizesse uma inversão horizontal, significaria que o que está na direita vai para a esquerda, e se eu fizesse uma inversão vertical, o que estava em cima vem para baixo. Essa operação que a gente está falando é uma operação de paridade. Então você está invertendo um objeto nessa direção e a outra você está invertendo um objeto nessa direção. Então eu peguei aqui 2 objetos bem diferentes para a gente poder identificar facilmente. Um fone de ouvido e outro uma tampa de caneta. E agora vamos olhar como é que isso ficaria no espelho. Então você tem aqui o espelho aqui na frente. Então vamos colocar aqui a minha tampa de caneta e o fone de ouvido na frente desse espelho. O que a gente observa? O meu fone de ouvido, ele aparece do mesmo lado do fone de ouvido no espelho. E a minha tampa de caneta aparece do mesmo lado da tampa de caneta. Se ela estivesse invertendo, se o espelho invertesse a imagem, isso significaria então que o objeto que estava aqui deveria aparecer aqui do outro lado. E o objeto que estava aqui deveria aparecer aqui. Então, o espelho não está invertendo a imagem. Se ele não está invertendo a imagem, o que ele está fazendo então? Vamos olhar isso. Então, vamos de novo agora olhar, só usar a tampa de caneta como se fosse uma setinha. Se eu pego e coloco o meu objeto apontando para a direita, no espelho ele continua apontando para a direita. Se eu coloco para a esquerda, no espelho ele continua apontando para a esquerda. Se eu coloco para cima, ele continua apontando para cima. Se eu coloco para baixo, ele continua apontando para baixo. Mas se eu aponto para dentro, o do espelho agora aponta para fora. Então significa que todas as outras direções ele não alterou. Você estava para a esquerda, ele continuava para a esquerda. Você estava para a direita, ele continuava para a direita. Mas quando eu apontei para dentro, o espelho agora aponta para fora. Na verdade, o espelho não está invertendo nem no eixo X, nem no eixo Y. Se você for olhar, o que ele está fazendo é invertendo no eixo Z, aquele que aponta para fora do espelho. Então é como se você tivesse qualquer coisa que está apontando para dentro do espelho, e no espelho ele aponta para fora. E é essa propriedade que faz com que o espelho se comporte da maneira que ele se comporta. Porque ao ter essa simetria é o que faz com que as imagens que você forma de um lado do espelho, elas atuem como se elas se formassem do outro lado, como se o espelho fosse uma janela e você estivesse olhando por dentro de uma janela. Exatamente por causa dessa propriedade, o espelho fazia inversão no eixo Z. Mas daí você pode me perguntar, tá, mas por que quando eu olho a imagem no espelho, o texto está invertido? Isso acontece porque quando a gente aponta a imagem para o espelho, a gente está virando a imagem para o outro lado. Então, vamos imaginar aqui que eu estou escrevendo aqui o meu nome, Caio. Quando ela está olhando para mim, está olhando para a câmera, a gente pode ver direitinho Caio. Mas quando eu vou mostrar ela para o espelho, eu tenho que mostrar ela apontando para o outro lado. Eu tenho que virar ela para fora de mim, para longe de mim, para poder mostrar para o espelho. Então, a inversão que a gente vê na imagem do espelho não é causada pelo espelho, é a gente que causou essa inversão ao apontar a imagem para o outro lado. Na verdade, se eu escrever até num plástico transparente aqui, isso é uma coisa bem normal de se fazer, você escreve num plástico transparente, você pode olhar que quando eu tô mostrando a imagem para o espelho, ela tá invertida, porque eu inverti a imagem. E eu escolhi inverter a imagem da maneira horizontal. Eu poderia, da mesma maneira, ter virado a imagem para o espelho de uma maneira vertical. A gente não faz isso, mas eu poderia, da mesma maneira, apontar para o espelho verticalmente. O espelho, ele não inverte a imagem nem horizontalmente, nem verticalmente. A gente vê a imagem ao contrário no espelho porque a gente, ao mostrar a imagem para o espelho, a gente vira a imagem. Interessante isso, né? Se você tem outras perguntas dessas, que você tem dúvida, que ninguém te explicou, coloca aqui embaixo, ou vai lá no meu Twitter e coloca essa pergunta que eu posso sempre tentar responder pra vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, clica aqui no joinha, porque isso ajuda bastante ao vídeo distribuir mais. E vamos fazer o seguinte, se você chegou até esse ponto final, põe a hashtag espelho aqui embaixo pra eu poder saber que você chegaram até o final, beleza? Então ficamos por aqui e falou!